Boa noite, mais uma vez, para a audiência que acabou de entrar, para quem já estava aí, mais uma vez, boa noite. Agradeço, então, mais uma vez, estarem prestigiando essa live, né? Eu espero que a gente consiga corresponder em relação aos conhecimentos que serão passados para vocês aqui. Estou vendo que tem uma grande quantidade de alunos meus aí, no nosso curso de Direito Internacional Humanitário. Eu acho que uma grande parte até assistiu essa aula, está prestigiando aqui, eu agradeço a consideração. Vou, então, passar a dividir a tela, né? Para que a gente consiga, aqui devagarzinho, boa noite, Flaviano, a gente consiga devagarzinho, então, iniciar essa pequena explanação sobre direito, a guerra do futuro, né? E o direito. Mais precisamente, nessa noite, falaremos, então, sobre a guerra cibernética e o direito internacional humanitário. Isso é uma sequência de lives que eu estou preparando, né? Já visando o nosso futuro curso, que está em construção, e versa sobre esse tema. A guerra e o futuro. A guerra e o futuro. Então, um tema que nós, juristas, nós, amantes do direito, teremos que, de alguma forma, abordar de maneira mais assertiva, né? Vou ter que agora voltar aqui para tirar o... Agora sim, eu tinha deixado o WhatsApp, então, aqui aberto, vai ficar fazendo plim, 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 não é legal, né? A gente volta aqui rapidinho e continua, então, a explanação com a nossa transparência já dividida com vocês. Todos estão vendo? Espero que sim. Esse é um tema que quem gosta de direito e inicialmente direito internacional, né, é um tema que vai realmente, de alguma forma, incomodar um pouco os juristas no planeta daqui para frente, né? Antes de mais nada, apenas para cumprir o protocolo para aquele pessoal que está na sala, estou vendo que tem gente de Portugal aí, eu agradeço o prestígio, né, de estarem de tão longe prestigiando essa nossa apresentação. Sou o professor Alexandre Teixeira, né? Eu tenho mestrado em Ciências Navais, estou fazendo doutorado em Direito, desenvolvendo uma tese sobre guerra cibernética e direito internacional, né? Em paralelo a isso, eu tenho também uma pós-graduação de Direito Internacional Humanitário, né, pela Universidade de Ruhr, em Bochum, no Instituto Internacional de Direito Humanitário, e tive também o privilégio de fazer um curso de extensão na área de Direito Internacional Cibernético. É um ramo do direito que está praticamente ainda na sua forma embrionária, emergindo para nós, juristas do mundo todo, né? Tenho como base teórica, né, como, digamos assim, um norte que eu sigo em relação ao direito internacional humanitário, eu utilizo a fundamentação teórica do professor Michael N. Smith, né, professor, então, da Academia de West Point, da Universidade de Exeter, na Grã-Bretanha, né, e o grande coordenador dos trabalhos de construção do Manual de Tallinn, que nós vamos abordar durante essa nossa explanação, né, um manual que praticamente figura como a única base normativa, né, que versa sobre direito internacional cibernético, né? E desde já vou dar uma explicação para que nós cheguemos, então, ao direito internacional humanitário, né? E quando nós formos falar sobre isso dentro do âmbito da guerra cibernética, nós teremos, então, que obrigatoriamente
passar pelo, digamos assim, emergente direito internacional cibernético, que é pouquíssimo conhecido, e muitas pessoas ainda, mesmo dentro da academia, né, mesmo dentro, né, do nosso meio aqui acadêmico no Brasil, na Europa talvez seja um pouco mais conhecido, o professor Michael Smith, da aula da Inglaterra, que tem muitas obras sobre esse tema, né, muitos artigos interessantes. Talvez aqui no Brasil ele seja um pouco mais incipiente, mas a gente está fazendo a nossa parte para que a gente possa sensibilizar a academia em relação a isso. Nós, então, nesse caminho de bate-papo, de live, nós vamos, então, abordar a primeira parte. Como eu já falei no e-mail que eu enviei para vocês, essa é a primeira live de uma série de 3 lives que eu vou fazer daqui para frente. Daqui a 15 dias eu faço outra, e daqui a 30 dias eu faço a última, né? E nós estaremos, então, abordando nessa primeira live, a primeira parte da guerra cibernética e os seus impactos no direito internacional humanitário, né? A live da próxima quinzena, digamos assim, vai falar, então, sobre o uso de armas de inteligência artificial no contexto dos conflitos armados também e as suas decorrências para o direito internacional humanitário. Tá? Para essa primeira apresentação, eu preparei esse sumário. Meus alunos vão conhecer o sumário, nossa aula, né, lá no curso intensivo de Direito da Guerra, né? Os alunos estão fazendo um concurso violento aí. Já estamos praticamente a menos de 40 dias de concurso, quase isso aí, né? E eles devem estar aí com seus preparativos bem adiantados, porque todos eles, então, conseguirão alcançar as suas aspirações, porque são alunos muito aplicados. Eu vou tentar, então, discorrer sobre esse tema dessa noite da seguinte forma, né? Eu acabei colocando robotização do campo de batalha, mas essa nossa apresentação nós não chegaremos a isso. É a segunda parte, né, da nossa live, que vai ser na próxima quinzena. Eu vou falar, então, fazer uma pequena introdução, falando de alguns conceitos filosóficos, né, teóricos, que embasam, então, essa nossa convergência entre direito, guerra e tecnologia, né? Depois disso, vamos falar um pouquinho sobre guerra cibernética, né? Falarei, então, sobre o direito internacional cibernético e darei uma pequena noção no final sobre o direito internacional humanitário. E voltaremos na próxima live com uma, digamos assim, quantidade de informações maiores sobre essa área. Não dá para nós fazermos uma live aqui de horas, porque não é viável para a audiência e muito menos para o professor. Então, por isso é que nós vamos dividir, para que não fique pesado para ninguém. Bom, a verdade é que quando nós formos entender, né, ou pelo menos tentarmos entender o que tem acontecido com a humanidade, né, nesses últimos 30 anos, eu acho que nós teremos um pouco de dificuldade para compreender alguns fenômenos relacionados ao surgimento da internet, que durante a minha exposição eu vou tratar como cyberespaço, tá? Usando, então, a expressão que foi cunhada pela primeira vez no filme Matrix, né? Onde falaram sobre o cyberespaço e apresentaram esse termo para a nossa, digamos assim, nosso conhecimento. Um filme que eu reporto como sensacional, né? Do ponto de vista futurista, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista acadêmico, principalmente, né? Matrix foi um filme sensacional. Então, a gente precisa ter um pouco de compreensão e ter uma capacidade de abstração razoável para entender como é que o cyberespaço tem influenciado a vida no planeta, né? Desde o seu surgimento até os dias atuais. E se a gente for tentar fazer essa abstração lógica,
com um pouquinho de conhecimento das movimentações das correntes jurídicas, correntes, né, formadoras do direito, isso vai causar mais perplexidade, porque nós vamos descobrir, então, que o direito não tem velocidade para alcançar a inovação que se apresenta de forma assombrosa, né? De modo que hoje qualquer um dos senhores e senhoras tem a capacidade de carregar dentro do bolso o planeta, né? Isso aqui, hoje, é o planeta. Isso aqui é onde nós conseguimos fazer praticamente tudo na nossa vida, utilizando desse pequeno aparelho, né, conhecido como smartphone, e que nos dá uma possibilidade incrível de incremento na qualidade de vida, né? Nos dá uma possibilidade incrível de irmos a lugares jamais vistos, compreendidos ou sonhados, né? Só está faltando realmente a gente conseguir falar com Marte, com outra galáxia. Eu creio que a minha geração ainda não verá isso, mas eu creio que a geração, talvez, dos netos da minha audiência possam atingir esse tipo de visão excelente de onde a nossa tecnologia vai nos levar. Eu falo com os alunos que nós estamos apresentando aqui, na nossa tese, aquilo que eu considero como direito de penúltima geração, né? Porque o direito de última geração vai ser aquele que vai reger as relações interestelares. Por favor, não me mandem internar. Essa é apenas uma visão bem futurista do que vai ser a realidade daqui a bem pouco tempo, né? Nós teremos condições, já estamos conseguindo, já fomos à Lua, estamos chegando a Marte. Em questão de tempo, estaremos descobrindo outras coisas sobre esse universo, né? Mas isso é papo para muita Coca-Cola ou chopp, para quem gosta, né? Então, o que seria esse caminho de divagação filosófica? O que eu chamaria de pós-territorialidade? Vamos tentar entender isso fazendo um confronto com um conceito que na verdade, todo jurista entende muito bem, né? Mesmo aqueles que não gostem de direito internacional, soberania é um conceito que está basicamente na base da ordem jurídica, de todos os direitos, de todas as ordens jurídicas que nós conhecemos. É interessante fazer essa comparação, fazer esse confronto, né? Porque é exatamente nesse ponto que os senhores terão que perceber como é que vão se dar as relações dentro desse planeta daqui para frente, né? Como é que isso vai acontecer? Né? Como é que nós vamos entender, então, né, o que vem a ser o fenômeno da pós-territorialidade? Para isso, eu vou explicar para vocês como surgiu, então, a questão da soberania. A soberania, no seu contexto interno, né? Soberania como aquela evidência de jurisdição e de poder sobre tudo que esteja no âmbito interno de uma determinada ordem jurídica. Daí nós vemos o conceito da soberania, foi criado lá, foi concebido, né, depois de uma série de tratados conhecidos como Paz de Westfália, né, que encerrou a Guerra dos 100 anos, se não me falha a memória, ou 100 ou 30, sempre há números, mas eu acredito que tenha sido de 100 anos. Daqui a pouco o Luiz Espinosa vai falar para mim qual foi a guerra aí, que ele sempre serve como meu posto de piranga. A gente teve, né, depois que esse tratado, essa série de tratados, reconheceu, então, os limites de uma determinada porção do planeta, né, serviriam para evidenciar a questão da jurisdição, né, do poder de impacto, de alcance de uma determinada ordem jurídica, que estava afeto a um determinado local,
a um determinado povo, a uma determinada cultura, né? E dessa forma foi se criando o conceito mais estrito de soberania, soberania interna. Depois veio o conceito de soberania externa, que é a possibilidade do ente estatal se relacionar com seus pares na ordem internacional, mas isso, por enquanto, não importa para a nossa divagação sobre pós-territorialidade. Então, com isso, nós tivemos, né, a formação da soberania interna e da jurisdição territorial, né? E esse conceito ele veio se expandindo durante os séculos, né? Isso foi motivo para muito derramamento de sangue, né? Quando lá nos primórdios, né, digamos assim, da adoção do conceito da soberania, mesmo com essa tentativa de organização entre os estados nacionais que estavam surgindo, o conceito da guerra continuou como um conceito claro, né? E até mesmo reconhecidamente como um direito daquele ente estatal, né? E essa questão de disputa de limite, de terreno, de povos, essa questão de tentativa de aumento de poder, isso foi motivo para muito sangue ter sido derramado, né? E isso tudo intrinsecamente relacionado à questão da soberania, né? O que é um conflito armado, senão um choque de interesses, né? Na sua concepção mais clássica, um choque de interesse entre soberanias, entre entes estatais, que, teoricamente, representam estados que são constituídos por sociedades. Estou falando, então, esse conceito para o conflito armado clássico, para o conflito armado internacional. Fazendo, então, a ressalva de que existe o conflito armado internacional, existe a guerra de libertação nacional. Mas, quando a gente vai analisar do ponto de vista westphaliano, é mais interessante pegarmos, então, para divagação, para a nossa análise, o conceito do conflito armado internacional, né? E, com isso, nós viemos progredindo, não, como seres humanos, se é que dá para pensar em progressão quando existe dentro da nossa espécie uma propensão, digamos assim, quase que natural à autoextinção, né? Quando nós formos analisar realmente o que é a guerra, senão a representação, né? A representação daquilo que figura como o lado mais tenebroso do ser humano, o lado de autodestruição, né? O lado onde você, como ser humano, é utilizado como agente de um Estado, agente da vontade política de um ente estatal, para destruir outros seres humanos, né? Eu não sei se isso a gente pode chamar de evolução, né? O problema é que essa evolução saiu de um determinado limite e perdeu o controle, né? E é sobre isso que nós vamos tentar falar nessa noite, um pouquinho mais, digamos, mais detalhadamente. Porque nesse caminho, se já não era um pouco difícil você ter que entender, né, a guerra com seus métodos bélicos, aí vamos dar um exemplo do pior método bélico que se inventou antes do cyberespaço, a gente pode citar a guerra nuclear, a guerra química, biológica, né? De uma forma geral, foi o homem inventando coisas para exterminar seres humanos. E agora, de uns tempos para cá, principalmente de uns 30 anos para cá, nós tivemos aí a entrada de forma inequívoca, né? E, assim, inquestionável da inovação, né? Do domínio informacional dentro daquilo que se conhece como ciência da guerra, né? Nós estamos aqui, de uma forma até perplexa, assistindo, né, a utilização do cyberespaço, né, de forma a se tentar obter objetivos políticos, né, causando danos a outros estados, às outras sociedades, né?
E aí, com isso, a gente chega na abordagem pós-westphaliana do cyberespaço. Por que, professor, pós-westphaliana? Porque já não se contém mais, né, naquele modelo territorial de Westfália. Você não consegue mais entender as interações do planeta apenas considerando-se uma simples jurisdição. Se com o seu cyber telefone você consegue fazer um cyber-ataque ou participar como vetor de um cyber-ataque de massa, de negação de serviço, de bootnet, seja lá o que for, com o seu laptop, com o seu desktop, qualquer coisa que você consiga ter acesso ao cyberespaço, você consegue causar danos. Né? Você consegue colocar um vírus, um worm, um phishing, né? Um cavalo de Troia, o famoso cavalo. Você consegue usar um simples artefato informacional para comunicações como uma arma de guerra. Mas, professor, como é que eu vou falar em guerra se nós não estamos em conflito armado? Essa é a grande questão que nós traremos para essa noite. É a grande característica da guerra cibernética dela acontecer diante dos nossos olhos. E, teoricamente, não sentirmos nenhum efeito cinético. Né? Isso tudo graças ao fenômeno da pós-territorialidade. Né? Onde você, então, até como cidadão, como elemento que pode ser, você pode ser responsabilizado penalmente, internacionalmente, entendeu? E você precisa, de alguma forma, apenas ter algum tipo de vetor informacional para que você faça isso. Né? E a guerra ocorre sem nenhum míssil ser disparado, sem nenhuma bomba, sem nenhum carro de combate atirar, sem nenhum tiro ser disparado. E, na maioria das vezes, causa efeitos mais catastróficos até do que os efeitos cinéticos, que são clássicos dos conflitos armados regulares. Né? E aí, o que eu tenho pensado nas minhas divagações filosóficas é que saímos do estado de natureza, trilhamos um grande caminho para voltarmos ao estado de natureza. É para onde a humanidade está caminhando. Porque estamos numa encruzilhada, não conseguimos, de forma alguma, achar um caminho que normatize esses mini vetores de guerra. Esse é o problema que a academia está de alguma forma, reagindo e enfrentar de forma assertiva e de frente. A academia está demorando, pelo menos aqui no Brasil, nós estamos muito atrasados com isso. Eu praticamente me sinto, às vezes, um João Batista, com todo respeito, né, aos credos, mas uma voz clamando no deserto de pessoas que não querem escutar e entender qual é a realidade apocalíptica que se forma na nossa frente. Há cerca de 3 meses atrás, um hacker conseguiu fazer uma sabotagem, uma entrada no sistema de uma estação de tratamento d'água na Flórida e quase envenenou uma cidade inteira, mudando o pH da água pelo cyberespaço. Me diz, qual é a norma internacional que existe nesse momento para coagir elementos ou ações como esta? Alguém arrisca? Não existe. Não existe. Se formos comparar o direito internacional cibernético com o processo gestacional de um ser humano, nós podemos dizer que nós ainda estamos no namoro com o nosso pai. A concepção ainda não foi nem estabelecida. Não houve encontro de espermatozoide com óvulo. É exatamente onde nós estamos. Estamos no namoro. O namoro, o que é? É aquela fase política da relação, que cada ator tenta se mostrar de uma forma para ficar bem na foto e conseguir
Nós estamos nessa fase, né? E já tem gente querendo envenenar cidades inteiras pelo ciberespaço. Já tem gente explodindo centrífugas de usinas nucleares com utilização do ciberespaço. Já tem gente botando um estado inteiro embaixo com a utilização do ciberespaço, causando perda de vidas, porque UTIs foram afetadas, pessoas não conseguiram respirar porque os aparelhos não conseguiram funcionar. É isso. Esse é a nossa abordagem de estado de natureza. Estamos voltando para lá. O que é o estado de natureza, se não uma realidade onde nós não conseguimos encontrar de forma alguma a norma, a lei e o poder de coação, que é inerente. Estou cansado de falar para os meus alunos que o grande problema do direito internacional é a questão da fragmentação. Não existe consenso monista. O direito internacional não tem, de forma alguma, nenhum tipo de poder sobre os ordenamentos jurídicos internos. Mas, professor, e a soberania? Soberania não vai livrar a humanidade da extinção por uma nova pandemia, por um vírus mais forte do que o Covid-19, por um lançamento de uma arma nuclear feita por um hacker, por um cyberataque, que pode beirar o que o pessoal fala que é o Cyber Pearl Harbor. Vai ser um cyberataque que vai parar o planeta e vai fazer matar muita gente. Soberania vai salvar a gente disso? Discurso de soberania só serve para quem tem intenções políticas e quer sempre manter a ordem internacional como um completo estado de natureza eterno. E a gente está caminhando para a extinção. O professor só está derrotista hoje, mas é isso, gente. É isso. Não foi só porque eu perdi um grande amigo hoje com Covid, professor de uma universidade aqui em Brasília, mas é isso. Nós estamos caminhando para uma realidade catastrófica, né? Porque a guerra cibernética não espera. A guerra cibernética, enquanto nós estamos conversando aqui, com esse bate-papo, ela está ocorrendo a esse momento. Nós estamos encarando eventos de guerra cibernética, estados trocando ações e interações com outros estados, na maioria das vezes disfarçados de atores privados, né? Mas que, na verdade, são mantidos por entes estatais. E o problema é que nós não conseguimos enxergar o limite. Onde começa o conflito armado cinético e onde começa a guerra cibernética. Precisamos de conflito armado cinético para ter guerra cibernética? Não. Não precisamos. A hostilidade cinética não é padrão de classificação de um conflito armado, de um estado de conflito armado, como nós vemos quando existe uma hostilidade cinética. Tá? Desculpa, eu coloquei cinética, mas a hostilidade cibernética não é padrão para se caracterizar um conflito armado cibernético. Tá? Isso nós só vamos ver já na próxima palestra, quando nós atingimos uma operação cibernética maliciosa que consegue romper a barreira do uso da força e do ataque armado, que são dois limites muito próximos e que existem classificados no emergente direito internacional cibernético. Quando você consegue fazer uma operação cibernética que pode causar um dano cinético, e esse dano pode ser considerado um dano bem próximo a uma hostilidade cinética, você vai ter, então, uma caracterização de uso da força ou de ataque armado. Como é que, então, acontece a guerra cibernética entre Estados? Exploração, defesa. Exploração, defesa.
Todos os estados, todos os dias, estão criando vários tipos de operações maliciosas para testar o sistema de defesa do estado-alvo. E todos os estados estão, todos os dias, investindo forte em defesa cibernética para que não sejam pegos, não sejam testados e caiam nas armadilhas cibernéticas dos seus atores antagônicos. E assim funciona. É China mandando flecha para os Estados Unidos, que volta a flecha para a China, que manda para o Irã, que manda para a Coreia do Norte, que manda para a França, que manda para o Brasil, que volta, que vai, que volta, e fica essa aldeia global bem parecida com o estado de natureza, sem ordem, sem lei, e todo mundo querendo matar todo mundo. Segurança foi passear. Não existe. Então, quando ouvirem falar agora, a partir de hoje, guerra cibernética, pensem nisso. Pensem no Estado que está sempre olhando o sistema de defesa digital do outro Estado e mandando flecha para ver se consegue romper. E pense em defesa cibernética naqueles esforços que o Estado faz para que essas flechas não consigam furar o sistema de defesa. É isso aí. Exploração, defesa. Exploração, defesa. Uma hora a Matrix não suporta. Uma hora a Matrix rompe. E quando a Matrix rompe, nós temos a configuração, então, de uma ação cibernética maliciosa que pode estar caracterizando um evento de guerra cibernética. Tá? Quando vocês forem ouvir guerra cibernética, tirem essa ideia de bomba lançando, né? Pensem mais nisso, num cara com um binóculo mandando ali uma flecha no sistema de defesa cibernético de um outro estado. E é claro, professor, WannaCry é guerra cibernética? Não, WannaCry, teoricamente, é um crime cibernético lançado de forma generalizada contra sociedades no mundo inteiro. Você vai caracterizar a guerra cibernética quando nos polos existem estados ou, digamos, pessoas, entes particulares que sejam financiados por estados, ou então elementos da organização administrativa de Estado. Não necessariamente uma força armada. Esse é o grande detalhe da guerra cibernética. Você não precisa ter no polo força armada. O direito internacional humanitário exige que, para que se configure um conflito armado internacional, exista um choque, né, cinético, violento, de dois estados representados por suas forças armadas. Por suas forças armadas. Esse é o detalhe do direito cibernético. Obrigado. É que eu pedi um remédio e acabaram de me trazer. Desculpa. Esse é o detalhe da guerra cibernética. Você não precisa ter militar de polos. Pode ser um grupo de hackers que nunca vestiu uma farda, não sabe atirar nem de atiradeira, estilingue, mas está sentado lá com o computador sendo pago por um Estado aí que precisa caracterizar, então, uma ação de financiamento estatal por trás disso, uma ligação com esses entes não estatais. Né? E o curioso é que esse cara, esse hacker, esse garoto de 12, 13, 14 anos, né? Ele vira um combatente. Ele, dentro de um contexto de conflito armado, ele vira um combatente. Né? Se essa guerra cibernética estiver, e esse é o problema ainda do direito internacional cibernético, você não consegue caracterizar essa ação puramente dentro dessa, digamos, guerra cibernética que é realizada em tempo de paz. Mas se existir um conflito armado clássico e existir, no âmbito desse conflito armado, ações de guerra cibernética, né? Esse hacker, esse garoto, se for um garoto, ele é um combatente. Ele tem as mesmas características que o combatente regular tem e vai receber as mesmas prerrogativas. Status de prisioneiro de guerra, tudo isso. Sacou como é que é? É interessante? E o que ocorre é o seguinte,
existe uma vontade, vou falar um termo de física, existe uma inertância de alguns estados, que agora eu não vou falar nenhum estado aqui para não ficar, digamos assim, né, ficar, sei lá, antiético, mas eu coloquei fotos de algumas pessoas que eu achei na internet, que podem caracterizar o estado. Mas existem alguns estados que gostam de atuar nas zonas cinzentas do direito internacional. O que são as zonas cinzentas? São aquelas zonas que o direito internacional não se define. É aquela zona que o cara está com a bola na frente do gol e não consegue chutar, porque não sabe se é para fazer o gol, se não é, e aí deixa. E aí as pessoas fazem o que quiser. Né? Zonas cinzentas foram mais exploradas ainda com a chegada do direito internacional cibernético. Né? Devida diligência é uma zona cinzenta. Nós vamos comentar sobre a devida diligência. É um princípio de direito internacional que diz que nenhum Estado pode permitir que o seu território seja utilizado para ações hostis contra terceiros Estados. Soberania é uma zona cinzenta. Soberania é uma zona cinzenta. Tem muitos estados que advogam que a soberania não é um princípio, que não é uma regra que tem que ser observada, mas sim um princípio filosófico, que não é passível de ser derrogado ou de ser atingido de forma ilegal. Né? Existem vários princípios, vários detalhes de zona cinzenta. Espionagem é uma zona cinzenta, espionagem cibernética. O direito internacional cibernético, principalmente na Europa, meus amigos de Portugal que estão assistindo, a espionagem ela é respaldada. A espionagem cibernética é totalmente legal. Os estados podem se espionar. O que não pode acontecer é que um evento desse de espionagem gere algum dano físico, cinético, destrua arquivos, corrompa sistemas, exploda usinas. Né? Vamos seguindo. Bom, eu apenas listei aqui no caminho para vocês terem uma noção de algumas operações maliciosas cibernéticas que são utilizadas amplamente no contexto da guerra cibernética. A maioria já conhecida pela literatura normal, backdoor. Matrix fala muito em backdoor, entradas, né, em portas que são deixadas nos sistemas. Às vezes, vulnerabilidades que os sistemas possuem, que quando são exploradas, se apresentam de forma maliciosa e podem causar, para quem estiver defendendo aquele sistema, uma ação, digamos, danosa ao seu sistema, por um ataque. O boot, né, que é um robozinho, né, de controle remoto, que gera um tráfego pesado para determinados lugares, e quando ele se junta com outros amiguinhos pequenos, ele forma o bootnet. Né? O bootnet é aquela automação, digamos, inveterada, de forma massiva, né? que são realizadas contra determinados sistemas de defesa ou sistemas públicos ou privados, né? De forma a tentar tirar do ar o sistema, tentar derrubar. Cavalo de Troia todo mundo já conhece, né? Aquele elemento malicioso que às vezes você recebe por um e-mail, por um WhatsApp, clica no link e com isso você está abrindo uma porta para que um agente nocivo entre no seu sistema. O ataque de negação de serviço, conhecido como DDoS, né? Que é o mais querido por todos os hackers do planeta, que tira do ar páginas por horas, faz cair sistemas bancários, derruba o tráfego, a capacidade de tráfego, fazendo por meio de uma superlotação das requisições de IP. Scanner, um programa utilizado para efetuar varreduras também, né? Screenlogger, também Sniffer, Spyware e ORM. Peço para que deem atenção ao ORM, porque o ORM ficou famoso depois o ORM mais famoso que existe no planeta foi o Stuxnet. Nós falaremos daqui a pouco sobre o Stuxnet. Aliás, bem daqui a pouco não, agora.
Eu coloquei para os senhores alguns eventos, né, que podem ser considerados pela doutrina ainda incipiente do direito internacional cibernético como eventos de guerra cibernética. A Estônia foi um dos primeiros, não foi o primeiro porque já tinha ocorrido na década de 90 um evento parecido com os Estados Unidos e China, mas não na escala que foi o da Estônia, né? A Estônia foi um problema histórico, né? O governo estoniano resolveu desfazer uma praça que tinha no centro de Tallinn, que é a capital da Estônia. Essa praça era um monumento da Segunda Guerra Mundial aos soldados russos que invadiram a Estônia durante aquele conflito, né? E resolveram, então, tirar os corpos desses soldados russos mortos na guerra e transferir para um cemitério. Isso desencadeou não apenas um protesto do governo russo, mas desencadeou um evento massivo, o ataque mais grave sofrido por um Estado soberano em toda a história do planeta, financiado por outro Estado, né? A Estônia, ela é conhecida como I-Estônia, porque é um país, é um Estado onde as pessoas dificilmente precisam ir numa repartição pública, porque é tudo feito pela internet, tudo. O estoniano só vai na repartição pública acho que 2 vezes, quando nasce e quando morre. O parente vai ter que tirar o documento de óbito e de nascimento. O resto ele faz tudo pela internet. Tudo. Imagina, tudo pela internet e tudo embaixo. O país ficou semanas embaixo por causa desse ataque russo, né? E daí, desse ataque da Estônia, em 2007, surgiu, então, a necessidade, né, a visualização da OTAN de criar o centro, né, de excelência em defesa cibernética, né, naquela cidade, na cidade de Tallinn. E daí que vem o Manual de Tallinn, que foi feito, então, encomendado pelo centro, o Centro de Excelência em Defesa Cibernética, né? O Stuxnet, quem nunca ouviu falar do Stuxnet, uma ação de guerra cibernética que já até virou filme, né? E esse mês que passou, menos de um mês atrás, a mesma usina sofreu um mesmo ataque por ORM, né, em seus sistemas, danificando novamente, né, os seus sistemas de controle. O Stuxnet foi uma coisa muito bem planejada, um evento de guerra cibernética que ocorreu e, na época, não teve designação de autoria, mas hoje já se sabe que foram os Estados Unidos em conluio com Israel que fizeram essa ação, né? Fizeram, então, um trabalho de espionagem numa empresa privada. Todo mundo conhece essa empresa alemã chamada Siemens, né? A Siemens era dona dos aparelhos, dos equipamentos de automação de controle das rotações das centrífugas da usina. Eram painéis, eram consoles da Siemens. E ficou descoberto, então, que dentro desse painel tinha um sistema conhecido como SCADA, né, que é um sistema de automação industrial, conhecido no mundo todo, usado por muitas indústrias, que simplesmente faz esse processo de automação, de ligar válvula, desligar, ligar chave, desligar. E ele tinha uma vulnerabilidade crítica conhecida como Zero Day. E através do Zero Day, né, uma operação de espionagem magnífica, né? Aliás, eu não falei, essa usina era no Irã, na cidade de Natanz, tá? A mesma usina que sofreu o ataque do mês passado. Através do Zero Day, dessa vulnerabilidade, fizeram uma operação de espionagem sensacional, de conseguir infiltrar um pendrive no console da usina. O pendrive jogou o ORM conhecido como Stuxnet. Esse Stuxnet causou um dano grave, porque ele gerava um mascaramento da real condição de aquecimento das centrífugas da usina. Então, no console de controle, que era controlado pelo sistema SCADA, apareciam informações normais, né? Rotação da centrífuga normal, quando, na verdade, a rotação estava
superfaturada. E isso gerou um superaquecimento e mais de 5.000 usinas, centrífugas, explodiram, né? Causando, segundo fontes não comprovadas, um atraso no programa nuclear iraniano. Um outro mega evento de guerra cibernética não reconhecido, né, pelos atores, mas investigado pelos americanos e comprovadamente realizado pelos russos, foi o caso das eleições de 2016, onde eles utilizaram o ciberespaço por meio de rede social para atuar nos direitos de privacidade e de livre formação de convencimento político dos americanos. Fizeram uma campanha intensa de guerra psicológica cibernética, que foi capaz, então, de levar o presidente Trump à vitória, assustadoramente, né, contra a candidata Hillary Clinton. Isso começou com uma invasão de diretório do Partido Democrata, onde foram vazados alguns e-mails da candidata. E com isso foi feita uma propaganda violenta, se utilizando de perfis falsos no Facebook. Em paralelo, o Partido Republicano contratou a empresa Cambridge Analytica para fazer um processo paralelo de convencimento também por meio de dark posts, utilizando-se dos grandes algoritmos, né, das grandes ferramentas analíticas que utilizam o Big Data, né, um grande banco de dados que existem na internet, principalmente nessas redes sociais, para fazer um processo de manipulação de comportamento. Tá? E um pouco antes da tentativa, né, de envenenamento da cidade lá na Flórida, ocorreu, né, um evento clássico digamos, de guerra cibernética durante um conflito armado. Né? Uma operação do Hamas foi, digamos assim, desfeita. Né? Era uma operação, era um cyberataque, uma tentativa de invasão no sistema de defesa do Ministério da Defesa israelense, sistema que controla, inclusive, o Iron Dome, que é aquele fantástico sistema de armamento anti-mísseis e anti-foguete, que protege Israel dessa chuva de mísseis de foguete que costumam levar, naquele contexto dos atores árabes da região. Né? E eles lançaram esse cyberataque, Israel conseguiu determinar de onde vinha o ataque. Né? E como existia um interesse, eu falo isso para os meus alunos, para eles não ficarem com vergonha de dizer que existia uma necessidade militar imperativa e o direito internacional cibernético, na sua vertente humanitária, permite, quando existia a necessidade militar imperativa e não houver tempo para uma ação menos gravosa, você pode responder um cyberataque com uma ação cinética. Foi o que Israel fez. Levantou um drone, já devia estar no ar, já identificou o local de onde estava vindo o cyberataque e deletou, literalmente. Mandou alguns mísseis no prédio e deletou o vírus com tudo, com o operador, com todo mundo que estava lá. Né? Isso para vocês, esse último exemplo é um exemplo clássico, então, de guerra cibernética dentro de um conflito armado clássico. Né? Bom, vamos passar rapidamente aqui para o direito internacional cibernético. Prometo que não vai doer, já estamos quase chegando ao final. Como eu falei, vamos apenas dar uma pincelada no direito internacional humanitário nesta parte da nossa apresentação e na próxima a gente vem com mais força. Eu não consigo chegar no direito internacional humanitário sem passar pelo nascituro direito internacional cibernético, que vai fazer com que a gente entenda qual é a posição que tem surgido no planeta para se tentar normatizar, para se tentar, de alguma forma, diminuir o ânimo de beligerantes no ciberespaço, que está transformando o ciberespaço num estado de natureza. Desde a década de 90, a ONU vem tentando, de alguma forma, se preocupar com as interações entre os estados. Lá, 90, né? 90, quase no início ali da internet. Né? Já existia a preocupação da internet ser utilizada de forma maliciosa entre os estados. Né?
Quando houve, então, o atentado de 11 de setembro, isso esfriou um pouco todos nós, pelo menos o pessoal da minha idade, talvez a maioria da audiência não, que deve ser jovem, né? Mas se lembra que o 11 de setembro foram, sei lá, 10 anos seguidos só com preocupação com o terrorismo, com o extermínio de terrorismo, né? Porque veio o 11 de setembro, veio a caçada à Al-Qaeda, logo depois a Al-Qaeda, né, se reinventou, né? E deu origem ao Estado Islâmico, né? Não necessariamente nessa ordem, não significa que o Estado Islâmico saiu da Al-Qaeda, mas digamos que os princípios filosóficos do Abu Bakr al-Baghdadi, que foi o grande mentor intelectual do Estado Islâmico, ele pegou isso das táticas técnicas da Al-Qaeda. E logo depois, então, essa questão do cyberespaço ficou um pouco fria. Em 2004, ainda, digamos, nas ações dos americanos no Iraque, né, no Afeganistão, a ONU criou um grupo de especialistas governamentais para tratar sobre isso. Esse grupo, então, vem se reunindo desde então, já realizaram 6 reuniões, mas como vocês conhecem provavelmente a dinâmica da ONU, que é reunião, digamos, para não se chegar muito a soluções palpáveis, o pessoal enrola muito, né? É muita politicagem, são muitos interesses envolvidos, né? Então, essas reuniões não tiveram muito êxito, né? A última foi agora, gente. A UNGGE se reuniu agora durante a pandemia, fez uma reunião de forma virtual e aprovou uma resolução consentânea, né? E essa resolução saiu agora dia 28 de maio, tá? Basicamente, está respaldando a sistemática que a ONU resolveu adotar para se tentar um dia, daqui a, sei lá, 450 milhões de anos, chegar a uma convenção, né, sobre o cyberespaço. Porque eles estão há 50 anos tentando fazer uma convenção para tentar fazer com que o Estado seja responsabilizado no âmbito internacional sobre as suas ações ilegais que afetem todos os Estados. Isso é uma comissão de direito internacional da ONU que está tentando trabalhar nisso aí, tem 50 anos só, rapidinho, e nada mudou, nada mudou. O que a gente faz referência é um draft. O que é um draft? É um draft de uma reunião, né, para se chegar a uma convenção, um tratado abrangente, vinculativo e coercitivo, que seja capaz de criar um efeito dissuasório nas relações do Estado no cyberespaço. Eu acredito que uns 100 anos, sei lá, 200, vamos ver. Não vou estar aqui para ver essa vergonha. O que estão trabalhando é um conceito chamado de Confidence Building Measures, tá? São medidas de construção de confiança, né? E é o seguinte, o cara chega lá e fala assim: os estados não podem usar o cyberespaço para causar mal entre si. Aí todo mundo, beleza, tá certo. Todo mundo fala sim, mas ninguém se vincula. E normalmente as confidence build measures são coisas óbvias. Todo mundo sabe que o Estado não pode usar nada, nem cyberespaço, nem arma letal, nem arma não letal, nada. O Estado não pode usar nada que esteja fora do seu domínio jurisdicional, seu domínio territorial contra outro Estado. Isso é básico. Mas a ONU funciona assim, né? E por causa disso, então, essa é a primeira das proposições jurídicas dessa última resolução. Não é uma resolução, gente, é um consenso, né? Um documento que todo mundo que participa da reunião assinou, né? E valeu como relatório, o relatório da reunião. O grupo reafirma, com relação ao uso das tecnologias de informação e comunicação, que normas voluntárias e não vinculativas de comportamento do Estado responsável podem reduzir os riscos para a paz, segurança e estabilidade internacional. Normas e leis internacionais existentes estão lado a lado. As normas não procuram limitar ou proibir ações que, de outra forma, sejam consistentes com o direito internacional. Elas refletem a expectativa da comunidade internacional e estabelecer padrões para o comportamento responsável do Estado. As normas podem ajudar a prevenir conflitos no ambiente informacional
e contribuir para que seu uso pacífico, para permitir a plena realização do uso das tecnologias para aumentar o desenvolvimento social e econômico global. O acesso à internet foi reconhecido pela ONU, há pouco tempo atrás, como um direito fundamental, né? Um direito humano, né? Um direito fundamental internacional a ser observado pelos Estados. Tá? Mas quando vai falar em vinculação, em criar norma para que o Estado não consiga explodir uma usina do outro Estado, para que o Estado não consiga fazer uma operação cibernética maliciosa que faz uma interferência direta num assunto que é exclusivo e inerente do Estado, como eleições, né, como material de defesa, aí é CBN vai sendo construído paulatinamente. Então, a nossa base jurídica hoje é uma base normativa difusa sem nenhuma coação. É tudo voluntariedade. Porque a ONU não pode ter coação nos estados, a soberania, os estados vão ficar melindrados. Ah, professor, mas e se tiver um coronavírus 25 que mais todo mundo? Paciência, a ONU vai ficar ali com aquele discursozinho dela de, né, vamos contemporizar, vamos chamar aqui para poder discutir, vamos abrir um grupo de estudo para durar 50 anos e a gente fazer uma proposição. Até lá, a raça humana já foi. Até lá, um desgramado de um hacker desse de 14 anos consegue entrar no sistema de defesa do Pentágono e lança um ataque nuclear contra a Rússia ou contra a China. Ou então, até lá, alguém consegue destruir um satélite em órbita, uma sabotagem cibernética. Eu botei de propósito, o grupo recebeu uma proposta de países como China, Cazaquistão, Quirguistão, Federação Rússia, Tadjikistão, Uber, aquela galera que mora aqui também não, né? Aqueles bandos de países legais, mas tem um nome difícil. E a Rússia e a China, que não gostam de operar nas zonas cinzentas do ciberespaço. Não. Vai lá no site da Universidade Evangélica de Anápolis, tem uma palestra minha sobre as eleições dos Estados Unidos de 2016. Você vai ver aqui um ator conhecido como GRU da Rússia, que é um grupo da inteligência militar, é responsável por cyberataques em várias ocasiões, em várias eleições no planeta todo. É na mão desses caras que a gente está. E aí, gente, eu tenho que falar para vocês o seguinte: por causa dessa inertância da ONU, dessa morosidade, desse comportamento paquidérmico, né? Eu falo isso com propriedade, eu trabalhei na ONU por mais de 2 anos. Eu tenho aqui na audiência gente também que trabalhou na ONU. Né? A questão da política, de se fazer a política, sempre se sobrepõe à questão da vida humana. O genocídio de Ruanda, a ação da ONU no genocídio de Ruanda, diz tudo. Quem não viu o filme, quem não estudou história, vai lá na questão. O que a força canadense que estava lá fez? Para evitar, né, aquele milhão de mortes lá dos Tutsis, né? Bom, então, pensando nisso, o que aconteceu? A OTAN não pode esperar essa morosidade. A OTAN encomendou, então, um manual, alguma coisa que possa, pelo menos para os países da OTAN, nortear, né, a construção de base normativa nos ordenamentos jurídicos nacionais desses países. Né? E também nortear a construção de doutrinas de emprego de força para esses países. Não pode esperar a morosidade da ONU. Então, basicamente, o que na ONU é proposição não vinculativa, no manual é uma regra. Ah, professor, não é vinculativo, uma soft law. Mas já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa para se pensar. Eu vou passar com vocês aqui alguns conceitos para a gente poder terminar essa parte da live. A gente volta a falar daqui a 15 dias. Mas, começou assim, o professor Michael Smith, desde 90, vem estudando isso, né? Ocorreram os ataques da Estônia. Em 2009 e 2012 foi feito o primeiro manual de Stalin, que versava só sobre a guerra cibernética no âmbito dos conflitos armados.
E agora, em 2013 e 2017, fizeram o segundo Manual de Stalin, e eu tive o privilégio de fazer o curso com o professor Michael Smith, na cidade de Santiago do Chile, quando ele veio aqui na América do Sul, chamou alguns países para mandar representantes. Eu fui lá, foi aí que me apaixonei, então, pelo direito internacional cibernético, sensacional. Juristas, estudantes de graduação que estiverem assistindo, mestres, doutores, pós-doutores, estudem essa área. E vai ser muito importante a gente ter massa crítica do direito para tentar entender isso. Essa área é uma área que vai ter que quebrar totalmente o paradigma da academia no planeta todo. Porque é uma área que a gente não vai poder esperar o passado para estudar o fenômeno. Senão, quando a gente estiver compreendendo um fenômeno, a gente está com outro fenômeno pior passando à nossa frente. Essa área vai exigir acompanhamento permanente, estudar os fenômenos presentes e as suas projeções para o futuro, quase beirando um trabalho de inteligência estratégica. A academia vai ter que se acostumar a fazer isso. A academia jurídica. O que já está fazendo a Alemanha, o que já está fazendo a Inglaterra, os Estados Unidos. Pensar presente e futuro quando se trata de assunto de direito cibernético. Não tem tempo. Se ficar esperando o que Kelsen escreveu lá nos idos de 1914 para entender agora, já era, o planeta foi embora. Deu perda total. Cada dia inventam uma arma cibernética cada vez mais poderosa. Cada dia inventam uma arma biológica cada vez mais poderosa. Cada dia inventam uma arma radiológica cada vez mais poderosa. Por que isso está citando? Porque nós temos um âmbito de direitos que não podem esperar os fenômenos acontecerem. Direito ambiental, por exemplo, nós temos que estar sempre em cima do direito ambiental, porque é extinção, gente. Se não criar regra para esse povo, uma raça, a única raça na natureza, né? Ernest Mayr, um biólogo americano, diz que as raças, né, biológicas, elas costumam viver cerca de 10 mil anos, desde a sua gênese até a sua extinção. E a raça humana é a única que está tentando acelerar esse processo, pô. Criando arma de destruição em massa, criando arma cibernética para apagar sistema de controle aéreo, botar avião no chão, para abrir comporta de usina e inundar cidades, para envenenar populações inteiras, para acabar com os direitos humanos básicos de cidadãos em todo o planeta, todas as sociedades. Um cyberataque que apaga um hospital durante uma pandemia de Covid. O que você pode esperar? Morte em massa. Vamos abrir os olhos, pessoal. Não deixa sozinho nessa parada, não. Eu falo isso toda aula para os meus alunos. Bom, o Manual de Stalin foi publicado pela Cambridge University Press. É uma análise mais abrangente de como o direito internacional se aplica às operações cibernéticas. O manual foi criado por 19 especialistas de direito internacional, sendo considerado a única fonte reconhecida de direito internacional aplicada às operações cibernéticas. Longe de ser uma fonte primária da lei, não é uma fonte vinculativa, né? Não é uma hard law, é uma soft law, mas se propõe a servir como um válido recurso para especialistas e assessores de todo o mundo. Sua criação foi organizada pelo Centro de Excelência em Defesa Cibernética da OTAN. É a única coisa que a gente tem falando sobre a internet. E é sensacional. É sensacional o Manual de Stalin. Quem gosta de direito internacional como eu, é sensacional. Bom, passando rápido, então, olha, o Manual de Stalin diz o seguinte: não importa se a infraestrutura que for atacada, se ela é pública ou privada, o que importa é que se o atacante for um Estado, então se caracteriza aí uma violação de uma norma do manual que vincula apenas Estados, tá? E o manual, a grosso modo, divide o cyberespaço em 3 grandes camadas: estrutura física, lógica, social, né? O uso da força cibernética não importa, então, se é público ou privado, acabei de falar sobre isso. Em relação às leis e autoridades reguladoras, alcançam as camadas, todas as camadas são alcançadas pelo ordenamento jurídico interno de um determinado Estado.
Ou seja, estrutura física, servidores, infraestrutura técnica, está tudo subjugado às leis nacionais. Estrutura lógica, aplicativos, programas, protocolos, está tudo subjugado à lei nacional. Estrutura social, pessoas e grupos envolvidos, está tudo. Aí vem a hipocrisia que estão praticando no Brasil, quando existe um setor do governo, agora que está trabalhando com defesa de dados, né, proteção de dados, está tentando emplacar uma medida provisória para tentar ver se proíbe que Facebook e Instagram exerçam censura. Porque está escrito. A lei interna quem dita somos nós. Não pode ter uma empresa privada dizendo o que vai se escrever. Bota a sua política de uso. Se for alguma coisa agressiva contra a moral e os bons costumes, tira do ar, não tem problema. Agora, opinião política, opinião ideológica, não, está errado. Sociedade é livre. Isso é direito humano. Vontade política é uma coisa inerente do ser humano. Ele tem que poder expressar isso aí. É claro. Não vai ficar botando fake news, né? Digamos, baboseiras na internet, nas redes sociais. Mas fazer o que estão fazendo agora, e tem jurista bom no Brasil defendendo isso. Ah, não, porque o Brasil tem que respeitar a política, né? Não, negativo, não é assim não. Não, a empresa tem que respeitar a lei brasileira. É assim que se faz na Europa, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um comitê aberto no Senado agora para sentar o cajado no Facebook, no Instagram e no Twitter por causa de censura relacionada à pandemia. Censura ideológica, voltada para uma determinada facção. Desculpa, falei facção, foi mal. Para um determinado partido político que atua no Senado norte-americano. Não pode isso. Não pode. Independente, se for de direita, de esquerda, de centro, o ser humano tem que ser. Isso é direito humano. E me causa muita tristeza e muita perplexidade ver juristas bons, pessoas que são conhecidas e letradas em direito, defendendo a hospedada. Então, Facebook, Instagram, Twitter não tem e não pode ter a prerrogativa de fazer censura se a nossa Constituição não prevê censura. Entendeu? Vamos lá. Camada física, então, aí vou só resumir: todas as estruturas cibernéticas estão sujeitas à lei, irrelevante ser pública ou privada, está sujeito à lei interna. A camada social, condutas como assédio, né? Bullying, esqueci o nome, aquele crime que a gente fez, pedofilia, isso tudo, né? Isso tudo, se tiver criminalizado no ordenamento jurídico, tá, a conduta vai seguir o Código Penal local. Não tem beira nem eira. Né? A camada lógica também. O país pode tranquilamente baixar uma lei, né? Criar uma lei, uma legislação, usando o seu poder legislativo, para regular programas de defesa digital, de segurança digital. Pode dizer quais são os limites da segurança digital, o que uma empresa pode fazer, não pode. Pode ser. A soberania dentro do cyberespaço não pode ser avocada por nenhum Estado. Ninguém tem mais soberania do que o outro. Se lembra da pós-territorialidade? O Estado o cyberespaço é isso. Ele é pós-territorial. Ele não está contido em uma determinada jurisdição. Mas a regulamentação naquela jurisdição para a sua porção de cyberespaço tem que ser observada. Tanto é que o Estado pode desconectar total ou parcialmente. Tirar o Facebook do ar. Pode tirar. Sem problema. Vai estar cumprindo a lei. Bom, rapidamente, violação de soberania, alguns exemplos. Um Estado invade o diretório de outro partido para tentar influenciar nas eleições.
qualquer coincidência é mera semelhança. Um agente diplomático se infiltra numa planta nuclear para explodir, então, centrífugas, né? Falei sobre o princípio da devida diligência, não passa rápido. É um princípio que fala, então, que você não pode deixar como Estado que seu território seja usado para causar danos a um terceiro Estado. Isso foi fundamentado, foi positivado lá pela Corte Internacional de Justiça, no caso de Corfu, né? O Canal de Corfu, uma pêndiga. A obrigação de todo Estado não permitir conscientemente que o território seja usado por atos contrários ao direito de outro Estado. Esse princípio aplica-se em operações cibernéticas que emanem do território de um Estado. Esse princípio dá margem a uma zona cinzenta importante. Aí é um outro papo, né? Porque o princípio da devida diligência, ele não obriga o Estado a tomar uma medida, ele sugere. É mais um puxadinho político, né? Para colocar aí uma coisa que não seja muito invasiva para os ordenamentos soberanos. Bom, a jurisdição, então, é um pouco parecida, né, com aquela questão da prevenção. Tanto o Estado que sofre a ação, como o Estado do infrator, eles podem avocar jurisdição para poder impletar uma ação penal contra aquela determinada, ou então impletar uma reclamação na Corte Internacional de Justiça, ou então uma solicitação de penalização internacional individual no TPI. É possível cometer crime de guerra pelo ciberespaço, o manual prevê isso. Jurisdição, então, abrange os três principais tipos, a legislativa, a executiva e a judicial em si, né? Rapidamente, para vocês não ficarem totalmente sem uma entrada no direito internacional cibernético. Vamos falar, então, sobre esses conflitos, os tipos de conflito, como é que se caracteriza no ciberespaço. O conflito armado internacional, ele deve ter, obrigatoriamente, a presença de dois Estados, né? Devem existir hostilidades cinéticas e cibernéticas ou apenas hostilidades cibernéticas que sejam executadas no curso de um conflito armado clássico, tá? E como eu já tinha falado, não precisa ser perpetrada exclusivamente por militares, precisa ser perpetrada por pessoas que sejam elegíveis pelos estados, tá? Sejam pagas a soldo. O conflito armado não internacional, quando se fala então em guerra cibernética, é de um Estado, é de um grupo não estatal contra o status quo de um Estado, né? As hostilidades, a grande diferença de um conflito armado não internacional cibernético é que esse grupo, que é contrário ao status quo político daquele Estado que ele quer combater, ele não necessariamente precisa estar localizado dentro do território. Ele pode ser um grupo de nacionais daquele Estado que tenha sido exilado, tenha se retirado do território e está executando as ações cibernéticas contra o Estado de um terceiro Estado. É claro que isso vai influenciar tudo aquilo que a gente falou sobre o princípio da devida diligência, né? O Estado que for acolher um grupo desse, ele vai estar, então, cometendo um ato ilícito na esfera internacional. E pode também ter uma guerra de libertação nacional, que é a mesma coisa de um conflito armado internacional, né? E segue as mesmas regras do conflito armado internacional. Existe, então, no âmbito dos conflitos armados cibernéticos, a necessidade de se observar o princípio da distinção. Você não pode fazer uma ação cibernética contra um alvo que é protegido, né? Sistema de controle hospitalar, sistema de controle de tráfego aéreo, tudo isso que envolve vida de pessoas que não são combatentes, não pode ser alvo de ataque. Tem que distinguir entre alvos militares e alvos civis. O ataque tem que ser proporcional também. Você não pode jogar uma força insuportável. O ataque ele tem que ser na medida do tamanho da ação que você precisa para obter a vantagem militar que você procura. E tem que ser desencadeado contra o objetivo militar, a não ser que seja um objetivo civil que esteja sendo usado, né, para ações militares. Aí entra a mesma regra que a gente tem no direito internacional humanitário. Um objetivo civil, um bem civil, utilizado para fins militares, vira um objetivo, vira um alvo, né? Tem que ser também visto o princípio da necessidade,
da responsabilização do comando, da limitação. E com tudo isso, se você escorregar em algum princípio desse, você está sujeito a cometer um crime de guerra ou um crime contra a humanidade. Tá? Existe o conceito de combatente, de prisioneiro de guerra, de civis, de levante em massa, espionagem cibernética, né? A questão de mercenários que podem ser contratados, né, para participar de um conflito e devem observar as mesmas características que o mercenário observa, que são aquelas 6 regras taxativas que nós temos para os mercenários. Tem que receber uma remuneração maior do que a de um militar, não pode ser dos estados beligerantes. Tem todas essas questões também para o conflito armado cibernético. Mesma coisa, não pode atacar bem protegido. Tem que distinguir o bem de proteção geral, de proteção especial. Os ataques têm que ser precedidos de precauções, né? Os ataques têm que ser precedidos de precauções, né? Não pode fazer perfídia, usar bens protegidos para ganhar vantagem militar, né? Pode ser considerado ação cibernética militar durante uma ocupação e também é elegível a gente colocar status de neutralidade para estados que não queiram se envolver no conflito. Tá bem? E todas as decorrências do status de neutralidade. Tá bom? Vamos passar então para as considerações finais. Eu acho que a gente já foi bem, né? Mais do que eu já esperava. Eu espero que isso tenha servido para pelo menos aguçar o sentido de vocês. Nós estaremos fazendo o acompanhamento dessas lives aí daqui para frente. Peço a ajuda de divulgarem a live, né? Eu faço sempre essas lives fechadas aqui, porque eu acho que a gente tem que dar um pouco de valor para os alunos que se interessam realmente. Botar lá no Instagram, qualquer um entra, vê um pouquinho, e não dá certo, não. Então é o seguinte, na próxima semana, nós estaremos, na próxima live, que daqui a 2 semanas, nós estaremos falando sobre um assunto que os nossos alunos também já ouviram, mas eu vou trazer algumas novidades aqui os alunos que já ouviram sobre esse assunto, tá? E vai ser no dia 5 de julho. Eu conto, então, com a presença de todos vocês. Muito obrigado pela paciência. A gente se vê, então, numa outra oportunidade. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, Edmar. Bom você estar aqui, cara. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Te vejo na próxima live.